bota casaco. Tira casaco, bota casaco no chão. Danielson, limpa carro, Danielson. Que isso, cara? O Thiago tá ficando meio 22, né? Calor, clássico hoje diante do Flamengo. Eu te entendo, Thiagão, mas não é isso não, família. É que a janela do Vasco, mercado da bola, tem um ensinamento para os vascaínos. Espera, aguarda, que tudo pode acontecer. Berramin Garré, Lloyd Augusto, parece que tá avançando. Esses jogadores podem chegar aqui no Vascão. Mas você entende? Tira casaco ou bota casaco, sei lá, de repente machuca um jogador do Zenit, aí vai lá, Berramin Garré pra lá. Machuca um jogador do Besiktas, aí vai lá, Lloyd Augusto. A vida não tá nada fácil para o vascaíno, mas segundo algumas informações, atenção vascaínos, GE, Pedrosa, né, o Vasco aí tá próximo de contratar Berramin Garré e Lloyd Augusto, e a gente vai falar sobre isso, e claro, hoje tem clássico e vamos debater muito sobre essa partida. Olha só, Carille, esse time que o GE tá divulgando aqui, aí eu não gosto não, família. Eu quero até trazer aqui para debate aquele 4-4 que o Pofechô foi muito inteligente naquela ocasião, e não sei se é coincidência ou não, né? Ou naquela ocasião o Pofechô jogou com 3 volantes, né? Ali o... Tô até com a escalação aqui, esqueci, Guarim um pouco mais à frente, um ataque, Marrone e Rossi. A gente vai resenhar sobre isso. Tem aqui também a mídia, né? Eu tava vendo a galera lá do Troca de Passes falando um pouco sobre esse confronto, o Alex, a Jéssica, a galera também da ESPN e o Zupac fala um ponto interessante, que o Carille consegue organizar bem, né, o seu time, pegando adversários, né, em clássico, quero dizer, mais complicados, como é o Flamengo hoje, só que essa escalação aqui que o Carille pode levar a campo hoje tá me incomodando um pouco, família vascaína. Então chega aí pra gente debater. Já comprou teu gelo, a água, o refri, que hoje promete. Antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Para trazer uma boa energia no dia de hoje, é claro que o placar, não, a gente tem que buscar a vitória. A vitória ela é muito importante para o Vasco dar um passo importante na classificação aí, né, para as semifinais do Campeonato Carioca, mas eu pego como um exemplo desse jogo a superação, né, porque realmente o Vasco se superou. Flamengo naquele ano estava jogando futebol que, por exemplo, eu não assistia, né? Eu não secava, parei, falei, não dá mais pra mim, não dá, não quero assistir isso, porque realmente estava atropelando todo mundo, mas o Vasco conseguiu ali competir na garra, na raça, pô, fechou muito inteligente, né? Montou um time mais físico e o Vasco conseguiu ali um 4-4. Eu tava vendo o GE, né? Relembrando esse confronto, que aí eu tô mostrando aí pra vocês, né? E o Vasco conseguiu empatar com o Ribamar. É isso mesmo. Mas olha o time aí que o Pofechô levou a campo, né? A mesma forma que o Carille tá jogando hoje, né? Linha de 4, 3 volantes, na ocasião Richard, Raul e Marcos Júnior. Pô, nem comparação com o meio-campo de hoje, na minha opinião. O Guarim um pouco mais à frente. Eu acho que o Coutinho é infinitamente mais técnico, né, do que o Guarim. Mas naquela ocasião, mesmo o Guarim, final de carreira, eu acho que é um jogador mais forte fisicamente, né, do que o Coutinho hoje. Então, nesse estilo de jogo, eu acho que até um cara mais importante, um perfil mais importante. E no comando de ataque, sem um 9, né? Sem como, por exemplo, o Vasco tem hoje o Verratti, 2 jogadores de mobilidade, Marrone e Rossi. Mas o que o Pofechô fez naquela ocasião? Cara, tecnicamente, não dá pra competir. Não dá. Os caras estão vivendo um excelente momento, a gente tem que correr. Tem que igualar na vontade, na raça, né? Lembra que ele fazia isso aqui? E o Vasco fez isso. E na maneira que o Carille tá levando o Vasco a campo hoje, o Vasco vai ter dificuldade nesse sentido de igualar na vontade, na raça, família vascaína. E aí, antes da gente debater aqui o provável Vasco e o provável Flamengo também, eu quero trazer essas opiniões aqui do programa Troca de Passes e também o Zupac lá na ESPN. Tá aqui. E aí é complicado entender qual é o jogo que o Vasco vai fazer, porque o Vasco ele não tem um time para fazer a profundidade e aproveitar os espaços que o Flamengo pode deixar, se o Flamengo com 4 atacantes se soltar mais para o ataque, porque não tem jogadores de velocidade, não tem jogadores de arranque, não tem jogadores que façam essa profundidade no ataque. Depende muito, para ter alguma profundidade, do Piton. Só que o Piton também ele tem que se dosar quando que ele vai ser ofensivo para não desfalcar a defesa. E, por outro lado, então, poderia ser uma equipe de posse de bola, de reter a posse e construir mais. Mas o Vasco também não tem conseguido fazer isso. O Vasco tem errado muito na troca de passes. Um problema até, inclusive, eu acho de ter um pouco mais de cuidado com a bola no pé.
Tem jogadores hoje que podem reter um pouco mais a posse. Não tem o Jair, mas tem o Paulinho. O Tietchan é um jogador que sabe cuidar muito bem da bola. Sforza, se jogar também tem essa característica. Mas não é algo que tem sido ponto forte do Vasco. Acho que ali tem um desequilíbrio no Vasco. Não é nem uma equipe que consegue reter a posse e também não é uma equipe de transição porque faltam peças com essa característica. Eu acho que o caminho para parar esse Flamengo, a gente está falando de duas equipes que têm uma disparidade técnica grande, de elenco, acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? Enfim, para conseguir parar esse Flamengo, acho que o caminho foi dado no Fla-Flu. O Fluminense foi uma equipe que não conseguiu passar do meio por grande parte do jogo, mas, poxa vida, neutralizou o Flamengo. Ok, foi um jogo às 4 da tarde, num calor horrível, estavam os dois times sem conseguir colocar seu máximo de intensidade, mas talvez o Vasco pode pensar nisso, se preocupar muito mais com a fase defensiva nesse jogo e tentar, aí sim, quando surgir o espaço na partida, uma oportunidade, poder se soltar para o ataque. Eu acho que se o Vasco tentar ser muito ofensivo ou equilibrar, ir para trocação ou soltar demais o lateral sem ter alguém cobrindo o Wesley, né? Soltar o Piton sem cobrir o Wesley, é arriscado demais. O duro que, ao mesmo tempo, se você for amassado pelo Flamengo durante 90 minutos ali, né, só se limitando a defender, e lembrando que o Vasco não tem velocidade na frente. O Vasco não esse tem é o grande problema, né? É verdade. Então, mesmo quando o Vasco, né, tudo aqui é na teoria, né, quando o Vasco recuperar a bola, eu imagino que ele vai ter alguma dificuldade para fazer o jogo andar, né? Porque o Flamengo, pela característica do Felipe Luiz, é de pressão na saída de bola do adversário, eu acho que exclusivamente a única bola vai ser uma quebrada no Verratti, para ver se ele consegue sustentar e esperar o time sair um pouco de trás para o Vasco desafogar. Porque caso contrário, não tem uma alternativa, não tem um jogador de velocidade para você espetar, né? Antes de vitória. E interessante, assim, por força de trabalho, né, nos tempos que eu cobria o Corinthians, eu vi muito de perto o trabalho do Fábio Carille em circunstâncias até minimamente parecidas com a deste final de semana. E acho que ele deu grandes nós, né, grandes movimentos no tabuleiro de xadrez na carreira dele, em clássicos onde ele tinha desvantagem e ele conseguiu montar os seus times, especialmente em duelos Corinthians e Palmeiras, mais de uma vez, e que ele conseguiu trancar o time adversário e ganhar o jogo. Isso, em teoria, não é uma vantagem, mas é um ponto onde o vascaíno pode se agarrar. Mas tem uma pegadinha aí, porque quando a gente imagina esse modelo de jogo, o que é que o Vasco tem que fazer? Marcar forte e sair em velocidade. E aí que mora o problema. O Vasco não tem jogador de velocidade. Não tem. David está machucado, Adson está machucado, o Vasco não tem velocidade. A verdade é uma só. Chega a ser inacreditável. Eu falo isso aqui com vocês. O Thiagão fala muita merda, muita besteira. Poxa, dá uma moral. Eu falo isso há quanto tempo pra vocês? Que o time do Vasco não é um time fácil de organizar, de treinar. Desde o ano passado eu falo isso. Porque é um time lento. É um time lento. Corpo mole, o salário... Não é isso. É característica. O Vasco é um time lento. É um time muito difícil de organizar. Eu tava até vendo esse comentário aqui do meu amigo, acho que é Rui, né? Ele botou aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês. Carille já pode meter o pé. Que não é o caso, né? Qualquer treinador, nesse momento, vai ter muita dificuldade de organizar esse Vasco. Só que esse time que o Carille quer levar a campo hoje, eu acho que aí, né, dá para colocar um time melhor, esse time, né, colocar uma ideia dentro de campo de um time mais físico. Eu sei que você tem ali jogadores da base que, de repente, né, podem sentir o clássico, mas não é hora de pensar nisso. É hora de tentar igualar na parte física, porque na técnica vai ficar muito complicado, família. Então tá aí o provável Flamengo, né, Rossi, eu acho que não é o Wesley que vai jogar, né, mas tá aqui, Danilo também acho que não, tá o de João Vitor que vai jogar, Léo Pereira e Varela, né, jogando pela lateral esquerda. Pulgar, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael Plata e Bruno Henrique. Você entende? Olha o ataque aqui dos caras. Todo mundo corre. Todo mundo aguenta correr. De forma nenhuma você pode entrar com um time pesado hoje. Lento. Tem que tentar igualar isso aí, cara. Tem que tentar igualar. E a gente vai aqui para o time do Vasco, segundo o GE. Tá na tela para vocês. Léo Jardim, é o Puma, né? João Vitor e Lucas Freitas. Lucas Piton, fechando a linha de 4. Matheus Carvalho, não, Sforza não, pelo amor de Deus. Não é possível que o Carille tá pensando em esforço. Aqui é um erro do GE, né? Hugo Moura, Tietchan e Paulinho, né? Repetindo basicamente o que não deu certo contra o Fluminense, que é infinitamente pior que o Flamengo, né? Coutinho e Verratti na frente. Sinceramente falando pra vocês, eu acho que o Carille tem uma licença poética nesse momento aí, pelas opções que tem, mas isso aqui é um erro. Um erro muito grande. É o que eu falo aqui com vocês. As mudanças que eu falo aqui
poxa, não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Mas a ideia tem que estar ali dentro de campo. Isso aqui não dá, cara. Como é que você vai jogar contra um time tecnicamente superior ao seu, fisicamente superior ao seu, jogando na frente com Coutinho e Verratti? Não tem a menor condição de isso dar certo. Cara, eu espero aqui calar a minha boca, queimar a minha língua e no final, né, do dia, tá aqui comemorando, trazendo reações dos flamenguistas, mas inicialmente, cara, vendo tudo que a gente viu do Vasco no ano, não tem como isso dar certo. Não tem. Então, poxa, Carille, aqui não tem muito o que inventar. Cara, o Alegria tem que jogar porque é o único jogador que você tem com esse perfil, com essa característica. Poxa, Thiago, mas ele vai sentir, ele não foi bem. Família, mas tem que colocar alguém pra correr na frente, alguém pra puxar um contra-ataque. Tecnicamente, a gente não conseguiu ser superior à Volta Redonda, à Fluminense, a Sampaio Corrêa. Vamos ser hoje? Ah, beleza, pode acontecer. Claro que pode, né? Hoje seu dia, Coutinho bem, Paulinho, acertar os passes, as movimentações, tudo mais. Claro que pode acontecer, mas você não pode entrar dessa forma. Muda aqui, 3 volantes, olha aqui, vai ficar legal. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paulinho. Todo mundo pega, todo mundo corre legal. Coutinho de meio armador, Alegria e Verratti na frente. Não tem outra. Não precisa inventar. Não precisa inventar. Isso aqui é inventar. Isso aqui é inventar. Porque você está tentando uma coisa que não deu nada certo. Então, Carille, você tem uma licença poética nesse momento pelas opções que você tem. Mas se levar esse time aqui a campo hoje, na moral, é não entender o que o Vasco está te apresentando. Está te mostrando. Tá te mostrando que tem que ter gente pra correr. Time ruim corre. Essa é a lógica de momento do Vasco. Essa é a lógica de momento do Vasco, família vascaína, na minha modesta opinião. E aí, concordando plenamente aqui, né, com a galera do Troca de Passe e também do Zupac, justamente o que eu tô pontuando. Não tem. Você não tem o nome, mas tem lá o Alegria. Então bota. É o único que tem? Então bota. Porque não dá pra jogar sem esse jogador. Aí, não foi bem? Zucarello. É isso, tem que fazer isso hoje. Tem que botar a molecada pra jogar. Porque do jeito que a galera tá pontuando e eu também estou falando aqui, vai ficar muito difícil com esse time aqui. Na frente, no comando de ataque. Coutinho e Verratti, o Carille. Carille, eu não quero falar que isso aqui é burrice. Mas sabe, chega perto. Chega perto, sinceramente. E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para falar sobre Lloyd Augusto e também Berramin Garré. Eu esqueci de comentar no início do vídeo que eu vou trazer aqui um corte da galera lá do BT... Caramba, esqueci o nome do canal, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, que faz ali, né, um trabalho de scout, de conhecer o jogador, apresentar as características, BT, futebol sem clichê, alguma coisa assim. E aí eu vou trazer esse corte falando do Berramin Garré. Mas primeiro, falar aqui sobre o Lloyd Augusto. Tá aí, informação do Tébaro Schmidt do GE. Após encaminhar a contratação de Berramin Garré, o Vasco avança para fechar com o atacante angolano Lloyd Augusto. A negociação do Vasco com Alan Sport para a contratação de Lloyd Augusto é antiga, com o primeiro contato feito ainda em janeiro. Já havia uma negociação encaminhada com o clube turco, mas a presença de Marcelo Santana na Turquia fez com que as conversas andassem. O Vasco conta com o interesse de Lloyd, que tem o sonho de atuar no futebol brasileiro. A expectativa da diretoria vascaína é concluir a contratação do atacante nos próximos dias. Eu venho falando bastante aqui, né, sobre esse jogador nos últimos vídeos, né, citando o Alex, que falou que jogou contra ele. O Alex estava treinando um time lá da Turquia, e me parece que nesse momento, naquele conceito que lá atrás a gente trouxe aqui, né, o Rodrigo Coutinho falando, um comentarista da Sport TV, que o Carille gosta de jogar com 2 pontas, né? Um tem que ser agudo, aquele cara de velocidade, que é o caso do Lloyd Augusto, e um é aquele ponta construtor, que é o Berramin Garré. Eu estava vendo agora há pouco, né, alguns lances dele, sem clubismo FC, né? Faz lá um react sobre os lances. Ele é muito parecido com o Adson, né? Aquele jogador que é canhoto, joga pelo lado direito, corta pelo meio, né? Para associar ali com o centroavante, com o meio, é muito parecido com o Adson. E o Lloyd Augusto não, já é aquele cara de velocidade, de atacar o espaço. Me parece que essa é a ideia que o Vasco está tentando aí, claro, dentro das opções que sobraram aí no mercado, família vascaína. Falando agora sobre o Berramin Garré, vamos lá, também do Tébaro Schmidt, está aqui, ó. Uma reunião realizada na sexta-feira entre o empresário de Garré e representantes do Kilya Sovetov, eu acho que é isso, encaminhou a transferência do ponta argentino ao clube de São Januário. O Vasco já tem um acordo com os russos para o empréstimo com obrigação de compra por meio de metas contratuais. O impasse que existia na negociação foi superado e o Vasco não vai retirar as metas, mas aceitou reduzi-las. A diretoria vascaína tem ciência do histórico de lesões do jogador de 24 anos e procurou se resguardar para não ser obrigada a comprá-lo sem que ele performe. As partes agora aguardam o envio das documentações para fechar a transferência.
para fechar a transferência, perdão. Como o Kilya Sovetov é um clube que pertence ao governo, ao governo russo, o Vasco entende que esse processo ainda pode levar alguns dias e toma cuidado para não dar o negócio como certo, em especial depois do que ocorreu com o caso Bruma. A gente tem aqui uma outra confirmação, tá na tela que é do canal Atenção Vascaínos, e pontos interessantes para a gente destacar aqui, ó. Tá aqui, o Nicola disse que o Garré fez bastante esforço para virar reforço vascaíno, e também tem uma outra informação aqui dizendo que a família do jogador, né, a esposa no caso, tá bem feliz dele ter essa possibilidade de jogar no Brasil, vai estar mais próximo da família, né, na Argentina, então tem esse apoio também da família, é um caso importante, né, recentemente a gente teve aí, né, o André Ramalho, segundo as informações, que está lá no Corinthians, né, a família dele voltando para o Brasil não queria morar no Rio de Janeiro, é por isso que ele acertou com o Corinthians. É o papo que falam aí, né, a família vascaína. Então ter esse apoio da família é importante. Mas agora há pouco também teve uma informação do Lucas Pedrosa, vou mostrar aí para vocês. Vasco vai comprar Berramin Garré. O clube ofertou cerca de 3 milhões de euros, 18 milhões de reais, pela compra dos direitos federativos do atleta. Então vamos aguardar aí mais informações, se de fato vai chegar em definitivo, ou vai ser por empréstimo, aí batendo essas metas, aí o Vasco vai comprar, né, esse atleta. Agora fica a torcida, né, família, para que esse jogador possa render aí, claro, primeiro chegar, tudo certo, ele, o Lloyd Augusto, e depois, claro, nos ajudar. Eu quero trazer esse corte aqui, né, do canal eu esqueci o nome do canal, que branco que deu aqui, mas o link vai estar na descrição, família, se liga só. O jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Benjamin Garré, que não é assim tão positivo, né, pessoal? Ele até viveu uma boa fase na temporada 23-24, se a gente considerar o que vem sendo a sua carreira, mas especificamente no ano mesmo de 2024, que engloba um pedaço da temporada 24-25, evidentemente ele não conseguiu performar tão bem. Se vocês forem olhar, por exemplo, todos os gols que ele fez no ano de 2024 foram de pênalti, tá bom? Então não marcou nenhuma vez um gol de bola rolando, ele não foi um titular absoluto, ele completou os 90 minutos pouquíssimas vezes na atual temporada, então assim, ele não vai chegar em grande fase para reforçar o Vasco, que é uma pena, né? Porque é um jogador que chegou a fazer a categoria de base, inclusive do Manchester City, tinha muita expectativa em torno do seu nome, mas ele ainda não conseguiu confirmar isso, tá bom? E na parte clínica, pessoal, parte médica, será que pode ser uma explicação para ele não ter jogado tanto no ano de 2024? Bora responder essa pergunta, pessoal, com o histórico de lesões do Benjamin Garré ao longo da sua carreira, e eu acho que ajuda um pouco, sim, a entender essa carreira um tanto quanto errática do jogador, né? Quando ele começava a sua trajetória como profissional, lá em 2018, 2020, principalmente, teve 2 lesões graves no joelho, né? 98 dias fora em 2018 e 217 dias fora em 2020, pessoal, que óbvio, impacta o ano de 2020, mas também impacta o ano de 2021 da carreira do jogador. Aí, 2022, ele praticamente não se machuca, 2023, um probleminha no tornozelo, 32 dias fora, e agora, em 2024, voltou a se machucar. 3 lesões diferentes, uma no joelho, outra no tornozelo e outra na coxa, todas elas somadas, 104 dias fora por conta de lesão. Se a gente ainda considerar que o período de janeiro não tem futebol na Rússia, né, por conta do inverno, então assim, foram alguns meses, mais as férias do meio do ano, alguns meses aí sem jogar em 2024, por isso que o seu rendimento no ano mesmo de 2024 não foi assim tão animador. Vale a pena ficar atento à parte física do atleta, beleza? E quando a gente fala, pessoal, de características, função, posicionamento dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o jovem argentino? Bora seguir o nosso papo com o mapa de movimentação, o mapa de calor do Garré, na atual temporada europeia. E o Benjamin Garré, pessoal, é aquele meio atacante clássico, tá bom? É um jogador canhoto que gosta de jogar com o pé trocado, ou seja, vindo da direita para dentro, beleza? Mas ele não é um jogador que fica restrito só ao lado do campo. Claro, a maioria dos seus movimentos acabam sendo mais próximos da linha lateral, puxando para a zona central, mas é um jogador que tem uma certa facilidade quando aparece, principalmente na zona central do campo, tá bom? É um jogador que não é lento, mas ele não é um velocista, tá bom? Aquele famoso jogador que gosta de ter a bola próxima ao pé, tá bom? De usar dribles curtos, principalmente. É um cara que busca muita finalização de média a longa distância, um jogador que tem até uma certa facilidade em fazer associações, de tocar, por exemplo, um cara que está fazendo pivô, se deslocar, receber mais à frente, para buscar uma finalização, ou então um passe em profundidade. Inclusive, é um jogador que tenta servir bastante seus companheiros, não é um cara que só finaliza, só dribla, é um cara que cria chances de gol também. Então é aquele famoso atleta que no espaço curto costuma se virar bem, é um cara que não precisa de campo para correr, nem é, inclusive, a sua característica. Essa é um cara mais de espaços de técnica do que espaços de força, um cara que consegue pensar bem o jogo. Quando ele tá em boa fase, é um cara que até finaliza bem, não vem conseguindo fazer isso, mas se pegar, por exemplo, o ano de 2023, foi uma boa temporada, ele marcou alguns belos gols, finalizando de média distância. Então é um cara para fazer um jogo mais técnico, de meio atacante, não necessariamente só de correria, drible, sem nenhum tipo de pensamento mais criativo no jogo, tá bom? Tá aí, interessante, né, pra gente entender o momento que esse jogador tá chegando no Vasco.
e então não vem, né, de uma boa temporada. Essa temporada de 2024 aí parece que os números dele caíram, né, em comparação a 2023. As lesões também, né, ele tá pontuando ali, é um caso que preocupa, mas assim, é aquela questão da fé, né, um pouquinho de fé vamos ter, porque olha, o Vasco nos últimos anos aí não tá dando muita sorte com a Argentina não, hein, família, é ou não é? Capasso, Esforza, Orediano, eu tô esquecendo aqui algum aí que recentemente ajudou, Andrés Rios, vocês gostavam? Não sei não, hein, mas então tem um pouquinho de fé que o jogador não vai se lesionar, e vai nos ajudar. Porque, assim, pelos vídeos, dá pra ver que é um jogador que sabe jogar, que tem recurso. Não é ruim de tudo, não. Sabe driblar, tem 1 contra 1. Quando tá na cara do gol, né? Sabe finalizar. É um cara que me parece que tem qualidade pra associar ali com o Coutinho, ajudar um pouco mais na frente, a definir melhor, a criar. A gente precisa desse jogador do 1 contra 1 pra criar os espaços. Pode ser, né, o Benjamin Garré, e torcendo, claro, né, pra ser um jogador que vai estar bem fisicamente aí durante a temporada, porque a gente já tem vários jogadores, né, que sofrem nesse sentido, em especial o caso do Felipe Coutinho e Bahia, família. Logo mais, estou de volta aqui, né, na nossa live de pré-jogo. Nesse vídeo é só. Tamo junto. Fui.